feche seus olhos, deite-se e relaxe, para que possamos viajar milhares de anos no passado, para o Antigo Egito, onde a rainha Cleópatra se prepara para a chegada do conselheiro de Marco Antônio, na esperança de unir os dois reinos. Eu sou sua narradora, Suzy Valério, e a história de hoje é Cleópatra, por Claude Ferval, com tradução de Mariana Eberhard. O dia estava apenas começando. Por causa de suas paredes revestidas, a câmara de dormir estava fresca e escura. Do lado de fora das janelas, a treliça coberta de rosas lançava uma luz suave e fraca. No canto mais distante da câmara, havia uma cama de marfim, com seus 4 pés esculpidos como patas de leopardo. Cleópatra estava deitada em silêncio em seu travesseiro, seus braços sobre a cabeça, seus olhos fechados. Mas ela não estava dormindo. Ainda sonolenta, mas acordando, ela pensava nos sonhos felizes que tinham vindo até ela enquanto dormia. Desde que recebeu aquela primeira carta de Marco Antônio, quando, com seu instinto feminino infalível, ela havia lido nas entrelinhas um apelo que era mais do que um pedido do triunvirato de Roma a um súdito, seus pensamentos estavam repletos dele. Então, ele não a havia esquecido. Esse aventureiro poderoso, esse conquistador que era recebido em todos os lugares como um deus, estava disposto a pagar qualquer preço pelo privilégio de vê-la novamente. Além de seu orgulho estar lisonjeado com essa homenagem, ela sentia que sua posição de soberana seria fortalecida. Precisamos lembrar que Cleópatra ainda estava nos turbulentos anos da juventude e que seu sangue continha todo o calor dos trópicos. Ela sentia fome de abraços carinhosos, do calor de um amor não declarado, o deleite intenso daquela paixão que fere e transporta ao mesmo tempo. E ela tinha somente a sua atual existência vazia, uma sucessão de dias solitários em que a vida parecia escapar, desaparecendo gota a gota, como a gota que cai de uma fonte. Se ela tivesse seguido o impulso da sua natureza impetuosa, teria aceitado com entusiasmo o primeiro convite de Antônio. A reflexão, entretanto, aconselhou a esperar. Um passo no tapete interrompeu seus devaneios. Era Charmian, sua dama de companhia, sua confidente e amiga que tinha o privilégio de abordar a rainha a qualquer momento. Ela estava associada a Cleópatra desde sua primeira infância, quando Ptolomeu Auletes a escolheu entre todas as nobres de Atenas, para que sua adorada filha tivesse sempre perto de si uma companheira agradável e culta. Uma que pudesse falar com ela na língua dos deuses. Além disso, Charmian tinha a tarefa de ensinar a jovem princesa a arte de caminhar com tranquilidade, de se vestir com bom gosto e de marcar sua forma com aqueles graciosos tecidos de linho que as mulheres de Tanagra imortalizaram. A pupila logo superou sua instrutora, mas a mudança no relacionamento não diminuiu a amizade de maneira alguma. Ela resultou, por um lado, em uma admiração profunda e uma devoção cega, e por outro, em uma confiança sem reservas. Se Charmian apareceu esta manhã mais cedo do que o normal, e parecia com pressa, era porque ela tinha notícias importantes. Ao amanhecer, o galeriano romano
havia adentrado no porto, trazendo Quintus Délius, o embaixador de Marco Antônio. Cleópatra ficou muito agitada com este anúncio. Se Antônio tinha enviado um embaixador, era porque ele tinha algo em mente que era inadequado explicar por carta. O que poderia ser? Talvez somente uma reiteração de seu convite anterior. Mas de que forma isso viria? Sua aparente indiferença a seus pedidos tinha claramente trazido em desespero um mensageiro à sua porta. A ideia, no entanto, fez com que um sorriso aparecesse em seus lábios. Charmian assegurou-lhe que era inútil se conter quando seu coração batia tão rápido ao ouvir uma simples menção ao seu nome. Deixe-a ir a Antônio como ela havia ido a César, e tudo ficaria bem. Ela não possuía o dom divino da fascinação que roubava a razão dos homens? Em seu coração, Cleópatra entendeu como Antônio era fortemente influenciado pelo magnetismo de uma mulher bonita. Mas quem era esse seu mensageiro? E como ela deveria lidar com ele? Por um momento ela estava perplexa. Mas só por um momento. Ela decidiu tratar o mensageiro da mesma forma que trataria Antônio, se ele tivesse vindo pessoalmente. A primeira coisa a fazer era se arrumar e ficar linda. Muito linda. Selecionando a vestimenta que fosse mostrar seus charmes ao máximo e torná-la irresistível. As outras questões iriam se ajustar durante a conversa. Suavemente, ela bateu 3 vezes em uma placa de latão para convocar seus acompanhantes. As cortinas foram ligeiramente abertas e o brilho fresco da manhã entrou sorrateiramente no quarto, enquanto as criadas começavam suas tarefas diárias. Cleópatra levantou-se de sua cama e caminhou até a piscina, onde um banho morno havia sido preparado. Ela desceu os 6 degraus até o lavatório de mármore, que era profundo o suficiente para que a água cobrisse, e se deitou, sentindo o embalo suave da água. Uma criada estava sempre à disposição para lhe fazer uma massagem relaxante assim que ela saía do banho. Esta massagem fez com que sua pele clara brilhasse, e em seguida foi novamente massageada com o nardo de aroma doce trazido de Sidom. Outras mulheres apareceram, pois era a vez delas de cuidar do seu corpo precioso. Uma delas passou uma loção feita de risopo em suas mãos delicadas. Outra poliu as unhas rosadas e outra, sentada nos próprios calcanhares, tocou a extremidade dos pequenos pés de Cleópatra com carmesim, calçando então as sandálias de forro macio. A cabeleireira era especialmente importante. Sua profissão gozava de vários privilégios, não menos do que o direito de ter audiências longas e íntimas com a rainha, de ser consultada e, sobretudo, de poder colocar uma flor, uma pena ou diadema nos cabelos da monarca, tendo assim a chance de obter a aprovação real. Iras, uma linda persa, ocupava esta posição há 3 anos. A delicadeza de seu toque e a ternura de seus talentos eram celebradas. Ouvindo eles falarem da jovem, que era criada de Mariamne, esposa de Herodes, cujos cabelos castanho-avermelhados chegavam até os joelhos, Cleópatra a escolheu para fazer parte de sua própria criadagem. Iras havia sido trazida à corte egípcia para servir Cleópatra. Ela tinha um coração bondoso, e no princípio, o esplendor de seu novo ambiente não podia aplacar a sua separação da rainha Mariamne, a quem ela era calorosamente apegada.
Um dia Cleópatra, notando a palidez de Iras, falou com ela. Em sua voz incomparavelmente musical, ela perguntou por que a jovem estava tão triste. Você está com saudade de casa? Está arrependido de ter deixado sua família ou seu amante? Iras respondeu que ela não podia deixar de sentir saudade da rainha Mariamne, que havia sido tão gentil com ela. Não importa o quão insignificantes os sentimentos de uma criada possam parecer aos olhos de uma beleza reconhecida no mundo inteiro. Cleópatra foi tocada pela sinceridade ardente de Iras. Foi exatamente no período que ela havia retornado de Roma, sozinha. Ela foi acometida por um desejo súbito de fazer com que essa jovem se afeiçoasse a ela. Nada poderia ser mais fácil. Algumas palavras gentis, alguns presentes oferecidos com tato, rapidamente aqueceram o pobre coração de Iras. Depois, oferecer-lhe sua liberdade completou a conquista e animou em Iras uma adoração mais fervente do que a oferecida a qualquer divindade. Uma chama capaz de consumir a si mesma a qualquer momento pela rainha. E pronta, também, a esgotar-se no dia que sua adorada senhora cessasse de iluminar o mundo. Rápido, Iras, disse Cleópatra aquela manhã, quando ela desejava estar especialmente bonita. Tire a minha presilha e tente se superar. Ela sentou-se à frente da sua penteadeira, que estava coberta de pentes de diferentes tamanhos, garrafas de vidro furtacor, jarras minúsculas cheias de bálsamos, esponjas macias em caixas com pó de raiz de íris e outros cosméticos, tartarugas douradas, cujas carapaças foram furadas para comportar grandes grampos de cabelo. Cleópatra inclinou a cabeça, e enquanto uma mulher segurava um espelho de prata para que ela pudesse ver seu reflexo, Iras passou um pente de casco de tartaruga ambarizado pelos cabelos da rainha. Ninguém era mais habilidosa ao lidar com as madeixas da rainha do que a jovem persa. Para ela, espalhar os cabelos era como uma brincadeira, bem como girá-los e enrolá-los, levantá-los e arranjá-los de um jeito novo todos os dias. A mudança de penteados criava um tema inesgotável de conversa entre a rainha e sua acompanhante. Elas discutiam os estilos, os declaravam mais ou menos vitoriosos, provavam novos ornamentos para diferentes ocasiões. Qual seria o ideal para hoje? Não havia tempo a perder com experimentos. Elas precisavam decidir sem atrasos como Cleópatra iria receber o mensageiro de Marco Antônio. Depois de um momento, Cleópatra decidiu não usar a sua coroa, o enfeite ancestral ou o diadema. Eles eram todos muito pretensiosos, muito formais. Seria como mulher, uma linda mulher, que ela apareceria frente a este embaixador. Ela escolheu o estilo ateniense, um cordão simples, preso por uma faixa sobre a nuca, e amarrando os grossos cachos de seus cabelos, 3 faixas delineavam seu rosto delicado. Iras era mais do que especialista no uso de rouge e perfumes. Na Fenícia, ela havia se familiarizado com bálsamos e pomadas constituídas de rosas e lírios e das flores de ligustrum. Preparados por ela, estes bálsamos produziam um efeito maravilhoso ao tornar os membros maleáveis,
e só ela sabia como fazer a pele brilhar como mármore polido, esfregando-a com um pó feito de madrepérola esmagada. Cleópatra nunca permitiu que ninguém além de sua querida Iras colocasse as rosas em suas bochechas para acentuar o arco de suas esplêndidas sobrancelhas e escurecer as sombras naturais sobre seus olhos pelo uso hábil de uma pena de cisne tocada com sebo. Quando Cleópatra estava penteada e coberta de perfumes doces da cabeça aos pés, as senhoras encarregadas dos trajes entraram. Elas trouxeram as túnicas em grandes arcas, onde elas ficavam sem um único amassado que estragasse o seu frescor. Levantando as tampas, elas apresentaram 2, 3, 4 opções, até a rainha fazer a sua escolha. Ela escolheu uma túnica de seda cor de açafrão, bordada com flores de narciso. Presa a seus ombros por 2 fechos de âmbar, a túnica deixava os braços e o peito descobertos. Essa roupa transparente esvoaçante, tecida pelas mulheres de Cós e feita, como reza a lenda, com os vapores condensados das brumas da manhã da primavera, estava coberta pelo tecido que é hoje conhecido como os fios da Virgem. Cleópatra incitou suas criadas a se apressarem. Ela estava impaciente com a demora delas em prender uma prega ou arranjar sua cinta, aqueles inúmeros detalhes que geralmente a entretinham. Ela estava ansiosa por estar pronta, ávida por conhecer esse homem desconhecido, com quem ela estava planejando uma conversa tão empolgante. Quando seu colar de pérolas tinha sido fechado ao redor do pescoço, seus braços e dedos adornados com pulseiras e anéis, ela deu uma última olhada em seu reflexo primoroso nos espelhos e deixou a sala. Marco Antônio havia escolhido Quintus Délios para ser seu embaixador. Famoso nas odes de Horácio, um dos homens mais encantadores e bem informados da sua época. Um homem sagaz, um historiador erudito, assim como poeta de tempos em tempos. Ele tinha o temperamento adaptável que só a verdadeira inteligência fornece. E embora fosse rápido em epigramas, ele podia ser atencioso e gracioso, quando havia vantagem. A política que ele seguiu consistentemente com sucesso ao longo da vida havia sido de fazer amizade com o homem no comando, dedicar-se exclusivamente a encaminhar os interesses de seu patrono e, invariavelmente, desistir do seu serviço no instante em que sua estrela se apagasse, para logo se apegar ao próximo no poder. Assim, antes da Batalha de Filipos, ele havia sido amigo de Cássius, e após a Batalha de Actio, ele se tornou o companheiro inseparável de Octávios. No momento, ele pensava que todas as chances estavam a favor de Antônio, e decidindo que este último provavelmente se manteria no poder, a sua devoção a ele era inconfundível. Ninguém poderia ser melhor qualificado para a delicada missão que o levou a Alexandria do que este intermediário experiente, que compreendia completamente os jeitos das mulheres. Enquanto a rainha, rodeada por sua guarda, sentava-se no trono, que estava diante de uma tapeçaria de pássaros e flores, o convidado foi anunciado.
Ele era um romano de baixa estatura, com características refinadas, uma expressão alerta e graciosa, cujo porte distinto o marcavam como aristocrata. Ele a saudou na soleira da porta, com a espada abaixada e sua mão esquerda tocando seu ombro. Em vez de se apresentar imediatamente, ele permaneceu imóvel por um momento, olhando com firmeza para Cleópatra, como se seu espanto pela beleza dela lhe tivesse tirado os sentidos. Então, ele falou: Antes de tudo, ó poderosa rainha, meu amo, Marco Antônio, de quem sou porta-voz, vos saúda. Ele vos deseja glória, felicidade e prosperidade duradoura. Vós lhe levareis em troca meus bons votos, respondeu ela, sorrindo, e acrescentou: mas suas esperanças já se tornaram realidade em suas vitórias. O embaixador respondeu: Você está enganada, ó divina soberana. A felicidade de Marco Antônio nunca será completa. Ele nunca sentirá que é verdadeiramente grande, até que você o honre com sua graciosa presença. Este foi certamente um começo auspicioso. Mas como Cleópatra poderia ter certeza de que não se tratavam apenas de frases feitas ensaiadas? Ela precisava descobrir se este enviado não tinha alguma outra comunicação a fazer, alguma mensagem pessoal que indicasse o verdadeiro descontentamento de Marco Antônio. Ao seu comando, os criados se retiraram, e a partida deles pareceu deixar a atmosfera mais leve, livrando-a de toda indicação de constrangimento. Os dois agora se sentiam à vontade, cada um ansioso para ser agradável com o outro. Por que você veio me ver? Perguntou a rainha, em tom de franqueza brincalhona, como se o convidasse a contar seus segredos. Conte-me tudo. Não guarde nada. Devo saber a verdadeira razão do desejo do triunvirato pela minha presença. Que intenções ele tem em relação a mim? E a expressão de seus olhos parecia acrescentar: se você fizer o que eu lhe peço, se falar sinceramente, não terá motivos para se arrepender. Quando lhe foi assegurado que Antônio havia despachado seu embaixador somente por causa de sua impaciência em vê-la e renovar suas antigas relações amistosas, suas preocupações desapareceram. Ela tinha a sensação de respirar mais livremente, como se uma janela tivesse sido aberta. Seus cálculos não a haviam traído. Ao adiar sua visita a Antônio, ela havia aguçado a vontade dele de vê-la. Mas será que ele não a faria pagar por sua artimanha? Ela inventou várias desculpas para seu atraso, que não enganaram Délios. Ele ficou ainda mais cético quando, sob pretexto de timidez, ela disse que havia adiado sua partida por causa das histórias a respeito da recepção de certas princesas que chegaram a Tarso. Julgando ser sensato tranquilizá-la, ele protestou. O quê? Mulheres que se atiravam aos pés do conquistador com as intenções mais duvidosas. Que comparação pode haver entre elas e a sua graça? Depois, adotando o tom de um sacerdote que se dirigia a um deus, ele continuou. Ó tu,
a adorada de Osíris, soberana de Augusto, cujo cetro reina a terra e o mar. A mulher acima de todas as outras mulheres. Entenda que sua presença é esperada com reverência, assim como com avidez. A partir do momento em que você colocar os pés em território romano, ações graciosas a seguirão, e todo o povo lhe prestará homenagem. Mas não era isso que interessava Cleópatra. Alguma palavra sobre os sentimentos pessoais de Antônio teria lhe dado mais satisfação. Como ela poderia descobrir quais eram estes? Como ela queria descobrir se ele a convocava como soberana, com quem desejava renovar uma aliança, ou como uma vassala, que já estava em dívida com ele? Ou, simplesmente, porque em seu coração memórias antigas dela ainda perduram. Enquanto a observava, Délios começou a entender que ela era uma criatura excepcional. Não era só a sua beleza que a tornava tão maravilhosa. Olhando para a inquietação vaga dela, uma reverência indefinível e uma admiração tomaram conta dele. Se sua euforia causava às vezes um tremor incontrolável, sua linguagem sensual aos outros dava promessas de prazeres indescritíveis. Sua perspicácia lhe mostrou a influência que uma mulher desse nível teria na vida de Antônio, que agora tinha quase 40 anos de idade, aquela idade vulnerável em questões da natureza sensual. As aventuras galantes de sua juventude já não bastavam mais. Ele agora experimenta uma fome sentimental verdadeira, aquela que chega aos homens que, sem um amor genuíno, viveram uma vida de excesso. Um amor avassalador, neste momento, seria sua salvação. Ele se entregaria a ela sem reservas. E por mais indigna que fosse a mulher que inspirou o ato, ela não deixaria de adquirir um poder cujo limite era impossível de prever. Délios sentiu que Cleópatra seria a governante sobre o destino de Antônio. Então, ele decidiu que não só cumpriria a missão de seu mestre e iria persuadi-la a ir até Tarso, mas que também a tornaria sua patrona e amiga. Mais tarde, quando ela se tornasse a egéria de Antônio, talvez ela se lembrasse do serviço que ele lhe prestou e o ajudasse a alcançar seu próprio fim, que era de se tornar um conselheiro. A partir daquele momento, o homem astuto se pôs a trabalhar para interpretar os sentimentos de seu mestre. Ele o descreveu como profundamente apaixonado, o que Antônio certamente ainda não estava, embora estivesse pronto para estar. Fingiu que estava obcecado pela memória de Cleópatra, que durante dias sem fim ele não fazia nada além de esperar pela vinda dela. Ele era frequentemente visto de pé, parado na foz do rio Cydnus, sendo soprado pelos ventos, observando os navios que chegam. Seria desumano prolongar seu desejo. Uma palavra dela lhe deixaria a mente em paz. Se ela apenas lhe enviasse
uma palavra de promessa, Antônio ficaria mais feliz do que se ele tivesse conquistado novos reinos. É possível, acrescentou Délios, como se falasse consigo mesmo. É possível ter estado perto da divina Cleópatra sem experimentar um arrependimento ao deixá-la que nada além de vê-la novamente pode curar? Uma onda de pensamentos inundou a mente da rainha. Ela sentiu que este era o momento decisivo de sua vida. E uma emoção passou por ela. Ela tinha um desejo abrasador pelas alegrias que o futuro poderia reservar, e queria apressar-se para chegar até elas. Ela teve o impulso de gritar: "Eu estou indo, começarei amanhã." A atitude que ela havia adotado desde o início, no entanto, ainda a mantinha cativa. Ela deve desempenhar seu papel até o final, parecer hesitar, ser difícil de vencer e, acima de tudo, não deixar ninguém suspeitar do anseio que ela tinha de ser forçada a ir. Como é necessário, já que o triunvirato o exige, eu irei prestar-lhe minha homenagem, disse ela. Mas isto não satisfez a Délios. Ele tinha pouca fé para confiar em uma promessa vaga, feita a partir de um senso de dever. Ele queria uma declaração definitiva, sem reservas. Então, ele começou a protestar novamente. Não era como soberano que Antônio queria receber a rainha do Egito. Ele ansiava por sua chegada e iria recebê-la com a reverência dedicada a uma deusa. Tais palavras não poderiam falhar em convencê-la, sentimento esse que já estava em seu coração. O orgulho de Cleópatra estava seguro. Ela já havia sido implorada o suficiente. Então, com um sorriso, ela prometeu partir em direção a Tarso, antes que os dias começassem a ficar mais curtos. Apesar de estar ansioso para anunciar as boas notícias, Délios aceitou seu convite para passar alguns dias em Alexandria. Não seria uma perda de tempo, porque apesar da missão dada por seu mestre ter sido completada com sucesso, a sua própria ainda não havia sido realizada. Ao trazer Cleópatra a Tarso, onde ela se tornaria a amante de Antônio, ele secretamente tinha esperanças de que ganharia a gratidão de ambos. Cada um deles tinha segundas intenções, e ele mantinha longas conversas com ela, sendo Antônio geralmente o assunto. Délios fez questão de comentar as várias características do triunvirato, seus gostos, suas qualidades, para informá-la a respeito quando a oportunidade lhe era oferecida. Sem dúvidas, Antônio sempre se preocupou com sua própria imagem, mas o incenso que a Ásia queimara a seus pés o tinha intoxicado tanto que ele se tornou quase obcecado pelo amor à ostentação. Nada era bonito o suficiente. Nenhum banquete era resplandecente o suficiente para satisfazê-lo. Quão sombria Roma iria parecer hoje. E, por outro lado, quão encantado ele ficaria com a magnificência que reina o Egito, disse Délios. Não havia necessidade de mais persuasão.
Cleópatra entendeu. Um plano já havia se formado em sua mente. Ela imaginou a si mesma como uma visão gloriosa aos olhos espantados de Antônio. No dia seguinte, ela começou a se preparar para a viagem. Apesar dela ter ordenado que todos se apressassem, pois agora estava realmente ansiosa para ir, os preparativos demoraram quase um mês. Não teria sido possível completar em menos tempo a bagagem opulenta para a viagem desta nova rainha de Sabá.